Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu uso desse expediente para fazer 3 encaminhamentos. Encaminhamento 1 é que se encontra tramitando nesta casa o projeto de lei que cria o Conselho da Pessoa com Deficiência, que vai estar discutindo amanhã às 14 horas aqui, onde estamos convidando todos os vereadores e as associações das pessoas com deficiência. Às 16 horas, nós vamos estar recebendo aqui nesta casa os técnicos da Prefeitura para fazer uma explanação sobre a Lei Orçamentária Anual 2017. Amanhã, às 16 horas. Isso foi uma iniciativa da Comissão de Justiça, ao qual eu convido o vereador Cosme Araújo, que faz parte desta comissão. Convido também o vereador Jamil, que também faz parte desta comissão, para que juntos possamos fazer os nossos encaminhamentos que cabe à Comissão de Justiça, que é o encaminhamento de ver a legalidade constitucional do projeto. A questão financeira é com a Comissão de Finanças, a questão das audiências públicas fica a cargo desta casa, da primeira secretaria, junto com a Comissão de Finanças, é que tem que trabalhar. Porque a Lei Complementar 101, a qual cobra que tenha e obriga que faça essas audiências, a qual o vereador Elzimário Belmonte citou na sua conversa, que ela diz que tem que ter as 5 audiências em locais distintos, para apresentação do orçamento junto à comunidade. Isso é quem diz a lei complementar, e também uma lei desta casa, que é uma lei que, se eu não me engano, não sei se é de autoria do presidente desta casa, o vereador Tarcísio, ou se era do vereador Jair Nascimento, eu não me lembro bem, mas tem uma lei regulamentando esta lei. Então, eu quero colocar aqui, tive por diversas vezes o vereador Elzimário Belmonte cobrando, falei inclusive o servidor Paulo, ele é testemunha disso, cobrando de que acontecesse essas audiências. Só que aqui é o seguinte, aquilo que eu falei, estão aplicando o terror em alguns vereadores eleitos e reeleitos, dizendo que eu cobro o trabalho do vereador, que o vereador tem que trabalhar. Não estou cobrando nada, eu apenas estou pedindo que o regimento interno se cumpra nesta casa, que a lei orgânica ela funcione nessa casa, que assim todos possam ser responsáveis com aquilo que foi lhe dado. Porque quando nós fomos diplomados, colocamos nosso nome para concorrer à eleição, fomos diplomados e assim fizemos o juramento no dia 1º, nós colocamos que vamos estar à disposição do Poder Legislativo para trabalhar em favor da comunidade, em defender essa comunidade. E a comunidade, o povo de Ilhéus, e em geral a crise política que nós vivemos e o descrédito com os parlamentos, ele é muito grande. Hoje a gente tem descrédito imenso, a desconfiança ela é grande, é terrível. É a desconfiança com o político, a desconfiança com o açougueiro, com o farmacêutico, com o médico, com todos. Mas a classe política ela é mais visada porque nós somos uma vitrine. Nós somos uma pessoa pública, uma figura pública, que que temos responsabilidade e que devemos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo em favor da sociedade. E a comunidade, ela se sente feliz e se sente gratificada quando vê que o político ele está trabalhando em favor da sua comunidade. Mesmo que ele não faça aquilo que a comunidade acha que deva fazer, que não é o papel do parlamentar, do vereador. Mas que ele pelo menos está trazendo as questões que está afligindo a sua vida, que está acontecendo no dia a dia de sua comunidade, para dentro da Câmara e está informando a ele o que está acontecendo. Eu falei no meu discurso ontem aqui nesta casa sobre a prerrogativa do prefeito, que isso é um ato do prefeito, o aumento do transporte coletivo, mas também coloquei que esta casa deveria ser informada o mínimo possível das planilhas que a empresa de transporte coletivo, o vereador Elzimário Belmonte, apresenta à prefeitura, para que a comissão de transporte faça uma análise para ver se realmente aquele valor que está pedindo cabe ou não. Se a comissão de transporte ou esta casa não tiver competência de análise, que a presidência desta casa, que o próprio regimento interno diz, que contrate uma assessoria para orientar a comissão naquilo que ela está precisando se informar e saber. Então, é uma coisa que precisa ser discutida, que precisa ser mais aberto, porque a comunidade, a população em si, ela tem essa desconfiança, ela fica com esse descrédito
contra o político, e em especial aqui nós estamos falando de vereadores. Por quê? Porque nada disso que precisa chegar até a sociedade não chega. Se é a discussão do orçamento, Vossa Excelência sabe que no ano de 2013, 2014, nós fizemos todas as audiências. Cheguei várias vezes nessa casa, vereador que quer que faça uma audiência em uma comunidade, indique. Vossa Excelência indicou na Conquista, solicitamos ao diretor da escola, o senhor Sérgio Nogueira, o mesmo disponibilizou a escola e fizemos a audiência pública lá. Fizemos no Banco da Vitória, na Igreja Católica, fizemos em São Baituba, fizemos no Pontal, fizemos na Barra, fizemos no Iguape, fizemos no Nossa Senhora da Vitória, enfim, e fizemos também no bairro Hernani Sá. Então foi feito aquilo que deveria ser feito e que pode e que deve ser feito. Então, infelizmente, não vem acontecendo, não sei qual os motivos, mas isso precisa ser esclarecido para que realmente possa fazer a coisa certa, para que não fique dúvida, porque nós temos que ter responsabilidade com a transparência, nós temos que ter responsabilidade com a causa pública e com aquilo que nos foi dado, a confiança de estarmos aqui representando o nosso povo. Por último, senhor presidente, na segunda-feira, dia 12, às 14 horas, vai acontecer uma audiência pública nesta casa, agora uma audiência pública com a presença do governo do Estado, com a presença do Ministério Público, é uma recomendação para discutir de uma vez por todas as obras da ponte, vereador Zimário. Vossa Excelência esteve aqui, vai ser segunda-feira, dia 12, às 14 horas, e já está marcado presença já com o representante do governo do Estado, já está marcado presença com o MP, o Ministério Público do Estado, estadual, que vai estar aqui nesta segunda-feira. Então nós temos três eventos: discussão para o Conselho da Pessoa com Deficiência, o projeto para a criação do Conselho, às 16 horas o orçamento, e às 14 horas na segunda-feira vamos estar discutindo uma audiência pública sobre as obras da ponte e tirar todas as dúvidas que se encontram nas nossas cabeças, e em especial na cabeça dos moradores ali da Nova Brasília e da Rua Marambaia, que não sabe realmente como vai ficar a situação deles. Então, eu convido todos os vereadores, é importante a participação, porque isso dá um crédito para este poder, mostra para a sociedade a preocupação de todos, para que possa resolver ou trazer, no mínimo, uma discussão, para que seja feito encaminhamentos necessários para tentar resolver os problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Dero, por 10 minutos. Dero, aperta aí. Oi. Senhores vereadores, eu fiquei ouvindo aqui atentamente os nossos colegas aí falando do Poder Legislativo. Aqui se colhe o que planta. Então nós plantamos a submissão do Poder Legislativo ao Executivo, vereador Gurita. E aí nós estamos colhendo isso. Não foi a grande maioria, não foi a minoria, mas nós estamos colhendo a falta de respeito, o poder praticamente não existe, essa questão do aumento sequer, eu estava aqui na minha pauta para falar mais vivo, se antecipou, sequer o Executivo comunicou o Legislativo, a sua comissão de transporte. O que é que significa isso? Não existe para o Poder Executivo o Legislativo. A falta de respeito, a submissão, criamos isso. E aí nós estamos colhendo isso. Eu acho também que a gente poderia acrescentar no seu requerimento o convite ou a convocação do Conselho para o Poder Legislativo para explicar à sociedade. Porque está claro, ontem eu registrei isso aqui, volto a registrar mais uma vez. Por quê? Por que o aumento faltando 25 dias, contando a partir de ontem? Porque o prefeito é bonzinho, não quer que o próximo gestor venha com esse desgaste? A história dele nos diz que não é verdade isso. E por que esse aumento, esse desgaste desnecessário, se o outro vai assumir aí? Então tem coisas aí. Outra coisa, vereador, no último aumento que o prefeito Jair Ribeiro concedeu aos empresários, ele aumentou, dizendo que as empresas iam fazer depois troca de ônibus, GPS nos ônibus, para que as empresas não tirassem nos momentos que diminui a quantidade de passageiros, os ônibus da linha, como a gente sabe que fazem isso.
tudo isso, ônibus com ar-condicionado, com elevador para deficiente físico, e nada disso foi cumprido. Trocou uma parte dos ônibus, mas aquele total que se colocou no acordo não foi cumprido. E continua até hoje. E mais uma vez o prefeito vai dar aumento sem melhoria do serviço público de transporte coletivo. Justificava se as empresas tivessem melhorado bastante o serviço público, como modernos, com ar-condicionado, e uma série de coisas para que pudesse justificar o aumento da passagem. Mas não, nada disso foi cumprido do aumento passado e mais um aumento agora. Então, um absurdo que esse governo está deixando aí de Natal. Outra coisa, o prefeito já baixou no Código Tributário, que foi aprovado por essa casa, o imposto para serviço de transporte coletivo de 5 para 3. Então já ajudou as empresas. E a contrapartida das empresas para a sociedade? Nada, não melhorou o serviço, nada. E mais uma vez, mais aumento. Então a gente percebe claramente qual a intenção do atual gestor, que não está preocupado com os habitantes dessa cidade, não está preocupado com os trabalhadores, nada disso. Ele está uma coisa preocupado, é atender as reivindicações dos empresários, que esse é o acordo que ele está cumprindo. Então, infelizmente, essa casa também está de costa para a sociedade. Outra coisa, eu desejo que a próxima casa, a próxima Câmara e a mesa tenha aqui a imprensa, porque esses 4 anos aqui, a gente não teve a imprensa aqui. Essa casa sequer, o vereador Roque está assumindo aí, sequer tem um assessor de imprensa, a gente não tem um diálogo com a imprensa, não se fala, não se sai nada daqui, a gente está falando para a gente mesmo, porque o governo municipal queria assim, e essa casa cumpriu, porque a minoria, embora a minoria era a minoria dos vereadores, que não apoia o governo, mas são vereadores, na sua grande maioria da minoria, experientes, né? São vereadores, foram o presidente dessa casa, são vereadores de 2, 3, 4, 5 mandatos, na sua grande maioria da minoria. Então o governo não tinha interesse nenhum que a imprensa ficasse sabendo do debate, da discussão aqui. Terrível isso, espero que melhore, porque senão é aquilo que o vereador Gurita falou. A casa, se deixar de existir, a sociedade vai dizer que não vai fazer falta. Pelo contrário, vai ajudar, porque esses recursos poderiam ser investidos em serviço público para a melhoria da qualidade de vida da população. Então a gente tem que mudar isso, senão essa coisa pode acontecer mesmo. E o Poder Legislativo, a gente sabe que tem sua importância, mas a gente tem que, quando membro dele, tem que dar a importância que o povo espera. Outra coisa é o servidor. O governo municipal deveria estar preocupado agora em fazer a reposição salarial do servidor que tem 5 anos que não faz. Poderia estar preocupado agora em pagar o 13º do servidor público, que mesmo se aumente 5 anos, não tem certeza se vai receber seu 13º. Tudo indica que vai deixar, vereador Gurita, para o próximo gestor pagar o 13º. E vai dizer que o recurso ficou em caixa. Se ficou em caixa, por que não pagou? Então, uma mentira, tenho certeza que ele deveria estar trabalhando nesse sentido, de estar olhando o orçamento, os recursos que tem, para saldar o 13º no dia 20. Porque nós estamos numa situação muito difícil. Você olha para o comércio de Ilhéus, parece que a gente não está nem faltando menos de 20 dias, ou 20 dias mais ou menos aí, para o Natal. Ilhéus parece que está fora desse processo todo, você não vê nenhuma campanha, e mais, sem o pagamento do 13º, vai acarretar prejuízo para os servidores e principalmente para o comércio de Ilhéus. Então nós estamos num baixo astral, numa situação muito difícil, contribuído por esse Poder Legislativo, que contribuiu para que isso acontecesse, e esse governo que está aí, esse atual governo, que já passou por 4 vezes e não melhorou em nada a cidade. O baixo astral de Ilhéus continua, né? Outra coisa que eu queria registrar aqui, que a gente também não está discutindo, acho que é por conta desse baixo astral que está na nossa cidade, é o crime que está acontecendo no governo federal, sobretudo na Previdência Social. Eu vejo aqui vários vereadores, e a gente não abriu discussão nenhuma nesse sentido, vereador Roque,
a exceção que eu acho que é de Cosme Araújo, que eu não sei nem se já está aposentado, mas a maioria aqui vai ser atingida também, porque nós estamos naquela fase da transição de 50 anos. E ninguém está se discutindo, vai se acabar a Previdência Social, não vai se acabar com a aposentadoria, porque eu comecei a trabalhar 8 anos de idade, mas com 16 anos, 17 anos que eu consegui ter carteira assinada. Mesmo assim, talvez não consiga me aposentar com integral, da aposentadoria integral, né? Mesmo assim, quantos jovens vão assinar carteira com 16 anos para conseguir se aposentar com 65 anos? São poucos, porque são poucos que estão empregados. Quantos jovens têm carteira assinada hoje no Brasil a partir dos 16 anos? Pouquíssimos jovens. E não vão se aposentar com 65 anos, não vão se aposentar com 70, 70 e tantos. E será que estarão vivos? Então a aposentadoria, o que está se discutindo no Congresso Nacional hoje, é acabar com a aposentadoria. É a gente levar para a iniciativa privada, fazer previdência privada para conseguir ver se aposenta e tal, e gerar mais renda para os banqueiros. É isso que esse governo golpista está aí, e a gente fica aqui calado, sem nenhuma discussão, e a coisa está acontecendo em Brasília, nenhuma manifestação dessa casa repudiando o governo federal pela essa discussão, pelo esse golpe com os trabalhadores. Querem igualar todo mundo, inclusive, exceto os militares, que hoje os militares levam mais de 40% do déficit da Previdência Social e ficaram livres os militares, ficaram livres dessa discussão, está livre disso. E a gente não sabe também o que vai acontecer com os policiais, vereador Luiz Carlos, que iguala, mas o Estado que vai fazer, hein? Segue, mas cada Estado vai dar uma resolução, uma discussão, que a gente não sabe o futuro, vocês não sabem. Agora, só o que está livre aí são as Forças Armadas, que está livre disso. Então, a gente não está vendo essa discussão aqui, a gente poderia estar convocando aqui sindicatos, juristas, enfim. Vai resolver, pelo menos a cidade, o Poder Legislativo, enfim, encaminhou a sua indignação para que isso não aconteça, porque se acontecer, vai acabar com a aposentadoria. Porque essa questão de dizer que tem que aposentar com 25 anos é uma mentira, mas tem que ter 65 anos de idade, igual a todo mundo, as profissões são diferentes, os riscos são diferentes, e está igualando todo mundo. Então essa discussão a gente teria que estar fazendo aqui, encaminhando e repudiando esse trabalho que está sendo feito em Brasília, dizendo que Ilhéus também é contra isso. A gente sabe que é necessário a reforma da Previdência Social, mas não dessa forma. Temer deveria dar um exemplo, já que ele quer renunciar à aposentadoria dele, renunciava para dar exemplo, renunciar à aposentadoria dele e encaminhar pelo regime que ele quer, que o Congresso e ele vai sancionar a aposentadoria dele, que ele se aposentou com 49 anos. Ele quer que a gente contribua com 49 e com 65 se aposente, que são poucos que conseguirão isso aí. Então, deixo aqui o meu repúdio, o meu registro nessa tarde de quarta-feira aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado.